Em termos de propriedade das soluções, a gente já teve nas últimas aulas a questão da definição de soluções eletrolíticas e não eletrolíticas, né? Se vocês bem lembram, soluções eletrolíticas são soluções em que a gente tem espécies químicas ionizadas no meio, e essas soluções têm uma característica muito interessante, que é a capacidade de condução elétrica, coisa que as soluções não eletrolíticas não têm. Então, até uma forma da gente classificar uma solução como eletrolítica ou não eletrolítica é justamente pela condutividade elétrica da solução. Então, você prepara uma solução de determinado material, se ela é capaz de melhorar a condutividade no meio, né? Eu estou produzindo, eu estou formando uma solução eletrolítica. Então, em termos de soluções eletrolíticas, nós temos, dentro das soluções, para preparo de soluções eletrolíticas, a gente tem dois tipos básicos de eletrólitos. São os eletrólitos fracos e os eletrólitos fortes. Os eletrólitos fortes, normalmente, são espécies químicas que sofrem ionização completamente, né, em solução, enquanto os fracos, eles sofrem dissociação, ionização parcialmente. Então, parte da quantidade de matéria que a gente coloca em solução vai estar na forma molecular, parte vai estar na forma iônica, ionizados, né, associados no meio. E claro que aqui, por exemplo, o HCl é um exemplo de um eletrólito forte. O HCl, quando ele é dissolvido em água, né, o HCl, na verdade, ele é uma espécie química molecular. HCl é cloreto de hidrogênio, né, que é um gás, e esse gás, quando ele é solubilizado em água, ele reage com a água para formar o ácido clorídrico, que aí está representado nessa equação. Esse termo aqui está entre parênteses, AQ, significa aquoso, e toda vez que eu tenho HCl aquoso, na verdade o que eu estou falando é que eu tenho ácido clorídrico no meio. Sem esse aquoso, se eu colocar gás, colocar um G aqui, por exemplo, HCl gás não é ácido clorídrico, é cloreto de hidrogênio. É um gás, uma substância molecular. Então, o ácido clorídrico em água, normalmente, ele sofre ionização. E ele libera íons H+, e Cl- no meio. Toda reação, todo processo de dissociação, de separação, ele tem um certo equilíbrio. Vocês já devem ter ouvido falar que nenhuma reação química acontece de forma a produzir 100% dos seus produtos. E o ácido clorídrico, na verdade, ele é gerado pela reação química do cloreto de hidrogênio com a água, para gerar esse H+, Cl-. Então, como eu tenho uma espécie química que é uma molécula e que reage com a água para formar íons, a gente tem um processo que a gente denomina de ionização. Então, toda espécie química que anteriormente não tinha íons e após misturar com a água ou com qualquer outro solvente, ele sofre ionização, se transforma em íons por algum motivo, quebra de ligação, enfim, que é o mais comum, a gente diz que a espécie química sofreu ionização. A dissociação é um termo que a gente utiliza quando a gente já tem íons presentes na molécula antes de misturar no meio. Então, a substância química, por exemplo, o cloreto de sódio, né? Se a gente escreve NaCl, né? Essa forma escrita, essa representação molecular da NaCl, né? A gente não deixa claro, muitas das vezes, que na verdade é um sal, né? Não tem as cargas marcadas, né? Na+, Cl-, mas a gente sabe que o NaCl é um sal. E ele, sem estar misturado com água, ele já é um composto iônico. Tem o cátion, que é o sódio, e o ânion, que é o Cl-. Né? E quando ele é lançado, né, dissolvido em água, ocorre a separação, ou melhor dizendo, a dissociação dessas duas espécies químicas, né, do Na+, Cl-.
Então, sais, naturalmente, sofrem dissociação em água, enquanto ácidos, né, eles sofrem, de modo geral, ionização em água. Então, são dois termos diferentes, mas que o final resulta no mesmo, tem o mesmo resultado, que é a geração de soluções eletrolíticas. Então, toda vez que a gente fala, que, por exemplo, que um eletrodo é um eletrodo forte, significa que ele dissocia ou ioniza teoricamente de forma completa. Por que eu estou dizendo teoricamente? Porque, por exemplo, todo o processo de ionização, ele é, no fundo, uma reação química do ácido com a água para gerar os cátions iônicos. Logo, essa reação tem um certo equilíbrio, que nenhuma reação acontece de forma a gerar 100% dos seus produtos, converter o reagente completamente em produtos. Mas, como o deslocamento desse equilíbrio de reação está grandemente voltado para os produtos, a gente, didaticamente falando, a gente fala que a ionização ela acontece de forma completa, né, 100%, né, mas no fundo, não é. Na realidade, na prática, não é 100%. É próximo lá do 100%, mas não é 100%. A mesma coisa que a dissociação. A gente tem sais que eles dissociam muito, quase 100%, mas não é 100%. Sempre há ainda uma certa interação em alguns casos, interações mais fortes, mais fracas, que façam com que a dissolução seja maior ou menor entre os sais. Tem sais que eles praticamente não são solúveis, né? Outros são solúveis, então isso varia muito está muito relacionado com a força da interação entre os componentes dos sais, né? Os cátions e ânions. Então, toda vez que a gente fala que uma espécie química é um eletrólito forte, significa que ele dissocia ou ioniza fortemente no solvente que a gente está estudando. No caso aqui, a gente vai dar preferência em discutir o tempo inteiro soluções aquosas, porque normalmente o solvente universal ou mais utilizado em muitas reações químicas de interesse. Mas isso vale para outros solventes também. Então, toda vez que eu tenho um eletrólito forte, significa que ele sofre ionização e dissociação, né, de forma completa, entre aspas. Enquanto que eletrólitos fracos, eles tendem a não sofrer uma dissociação tão significativa, né? Não gera não gera íons liberados no meio em solução de forma tão drástica como acontece nos eletrólitos fortes. Um exemplo clássico de um eletrólito fraco é o ácido acético, ácido etanóico. O ácido acético é um ácido que em solução sofre ionização, como está demonstrado aqui, liberando íons H+, e um acetato no meio. Só que o equilíbrio dessa reação ele não está muito deslocado para a formação dessas estruturas iônicas aqui. Boa parte ainda fica na fórmula molecular. E isso faz com que esse composto aqui em solução seja um eletrólito fraco. E é exatamente por isso que a gente pode, muitas das vezes, consumir essa espécie química aqui, né, de uma forma, com uma certa tranquilidade no dia a dia. Imagino que todos vocês já tiveram a oportunidade de consumir o ácido acético, né, que é o mais conhecido, né, popularmente como vinagre, né, ele está presente no vinagre, ele é o componente principal do vinagre. Então, aquele sabor azedo do vinagre é gerado por essa espécie química aqui, que é um ácido, e por ele ser um ácido fraco, ou seja, ele em solução, ele sofre pouca ionização e, consequentemente, ele é um eletrólito fraco. A gente não tem uma quantidade significativa de H+, que é o principal responsável pelo processo degradativo que o ácido provoca. Como eu não tenho muito H+ livre no meio, né, a força do ácido nesse caso é muito pequena, né, em comparação com o ácido clorídrico, por exemplo.
Então, se eu colocasse duas soluções, ácido clorídrico e o ácido acético, na mesma concentração, o ácido acético seria muito mais fraco em termos de capacidade de, de corroer, de agressividade do ácido, porque eu tenho menos H+ no meio. Então, a força de um ácido no meio, a capacidade de degradação que ele tem, né, a capacidade de degradar que ele tem, está diretamente relacionada à quantidade de H+ que ele libera no meio, por exemplo. Então, o eletrólito forte, espécies químicas que sofrem uma dissociação e ionização muito grande no solvente em estudo, enquanto os fracos liberam, né, íons, sofrem ionização e dissociação de forma muito mais branda, né, uma menor quantidade. Pensando em termos de condutividade, se a gente compara os dois, que a condutividade é uma propriedade das soluções eletrolíticas que nos permitem, né, de avaliar, né, quão forte é um eletrólito meio, né, a condutividade, obviamente, de uma solução. Se eu comparo duas soluções, essas duas soluções, esses dois compostos aqui, com a mesma, em que eles estão na mesma concentração, o ácido clorídrico ele vai ter uma condutividade maior do que a solução de ácido acético. Quando a gente pensa em reações químicas em solução, a gente tem alguns tipos de reações que podem acontecer e alguns fenômenos que a gente pode observar. Por exemplo, existem reações químicas em que, durante o processo de reação, ocorre formação de precipitado. Essa é uma das formas mais fáceis da gente observar que uma reação de fato está acontecendo, né? É pela formação de precipitado, que é algo que fica claro, visivelmente falando, né? E quando a gente tem a alteração de coloração no meio. Quando vocês fizeram, eu creio que vocês chegaram, pelo menos, a fazer aula de laboratório, pelo menos a primeira aula. Na primeira aula de laboratório, uma das discussões que é feita é em cima de segurança em laboratório e tem uma parte da atividade que vocês devem ter feito que trata justamente do tratamento dos resíduos gerados em laboratório. E um dos tratamentos que pediu para vocês pesquisarem, né, era o que se fazer, o que se fazer em termos de descarte, a gente tem soluções de metais pesados. E se vocês tiverem resolvido esses exercícios, vocês devem lembrar, ou não, né, mas o objetivo que é lembrar, que no caso das soluções de metais pesados, uma das metodologias para se tratar esse tipo de resíduo é adicionar base, normalmente hidróxido de sódio, porque o hidróxido de sódio, quando hidróxido, na maioria dos metais, são insolúveis. Então, bases da maior parte dos metais, eles são insolúveis. E aí, a partir desse momento, a partir do momento que você coloca hidróxido de sódio numa solução de ferro, por exemplo, né, ocorre a formação de precipitado. E aí você consegue retirar, por exemplo, ferro e outros metais, né, simplesmente fazendo uma filtração depois. Né? Então, muitas reações, principalmente reações envolvendo sais, resultam no final na formação de precipitado. Então, a reação que gera precipitado é denominada de reação de precipitação. E como é que a gente avalia essa questão de solubilidade, né? Em que momento a gente considera que uma solução, um determinado componente é insolúvel? A gente já viu lá na matéria de soluções que existe um coeficiente que a gente utiliza para poder avaliar a solubilidade, que é o coeficiente de solubilidade das substâncias. Esse fator, né, esse coeficiente de solubilidade, ele é influenciado pela temperatura. Né? Então, quanto maior a temperatura, normalmente, de modo geral, aumenta-se a solubilidade.
Claro que nem sempre. Gases, por exemplo, com o aumento da temperatura, geralmente a gente diminui a solubilidade. Então, assim, existem substâncias que a gente considera elas como solúveis, outras como insolúveis, né? E isso normalmente está relacionado a um limite de solubilidade. Então, o mínimo que se espera, né, quando a gente fala que uma substância é insolúvel, ela solubiliza no máximo até 0,01 mol por litro. Ela solubiliza acima disso, a gente considera ela como uma substância solúvel, né? Mas, assim, não sei se vocês estão percebendo, mas o autor, né, e qualquer outro autor, ele está considerando um certo limite de solubilidade. Então, todas as substâncias, no fundo, elas têm algum grau de solubilidade no meio. Às vezes, a quantidade que solubiliza num determinado solvente é muito pequena. É tão pequena que você praticamente desconsidera. Isso significa que, se você pegar uma solução, um solvente, por exemplo, orgânico, que é apolar, é provável que exista água solubilizada ali. Você pegar um frasco de hexano, que é um solvente apolar, se você olhar o rótulo, ele vai estar escrito, vai estar definido lá um percentual baixo, muito baixo, mas existe um percentual de água nele. Existem muitos solventes que a gente usa em reações orgânicas que tem uma polaridade muito baixa, ou seja, são solventes apolares, e que se a reação química não pode ter água, a gente, antes de fazer qualquer reação química utilizando esse solvente, a gente precisa fazer um processo de secagem, mesmo quando o solvente é apolar, porque existe ainda uma pequena quantidade, às vezes muito pequena, mas essa pequena quantidade numa reação química, ela já pode influenciar significativamente no resultado final. Então, de modo geral, a gente tem esse número mágico aí de concentração, que a partir dele a gente considera que as substâncias são solúveis, que é o 0,01. Mas, sempre lembrando que mesmo aquelas que a gente considera insolúvel, na verdade, elas solubilizam um pouco, né? E esse pouco, às vezes, pode, de fato, influenciar numa reação química. Bom, existe uma regrinha para a gente avaliar a solubilidade das substâncias. Aqui é um quadro que resume isso. Não se preocupem em memorizar esse tipo de quadro, esse tipo de informação. Isso, naturalmente, se vocês algum dia precisarem dessa informação, vocês vão poder consultar um livro, tabelas e por aí vai. Então, assim, só para a gente entender, existem compostos iônicos que são naturalmente solúveis e outros que são naturalmente insolúveis. Os nitratos, por exemplo, os nitratos, eles são muito solúveis. Os cloretos, brometos, iodetos, os sulfatos, eles são muito solúveis, com exceção de alguns. Então, por exemplo, quando eu pego um cloreto de alguma coisa, de cloreto de sódio, cloreto de magnésio, sais de cloreto, são geralmente solúveis, com exceção de cloretos de prata, de mercúrio, de chumbo. Então, existem algumas exceções nesse sentido. Para compostos insolúveis, a maior parte desses compostos aqui, formados por esses ânions aqui, são insolúveis no meio, com exceção de alguns que estão descritos aqui. E olha só, aqui a gente tem o OH-, que ele normalmente caracteriza a presença de uma base no meio. E olha só, a maior parte dos compostos formados, né, que apresentam hidroxila na sua estrutura, eles são insolúveis, com exceção dos cátions de metais alcalinos, que são os cátions da primeira família, né, da família 1A. Esses metais alcalinos, o termo alcalino, ele está diretamente relacionado com o fato desses metais, normalmente, na presença de água, formam como um produto. Os metais alcalinos, normalmente, eles reagem com a água e formam
hidróxido daquele metal e libera hidrogênio. Por isso eles são chamados de metais alcalinos. E alguns metais alcalinos terrosos, como por exemplo o cálcio. O cálcio é um elemento químico, está na família 2A, e ele, em termos de solubilidade com a base, ele ainda é muito boa. Agora, quando a gente pega o ferro, por exemplo, se a gente tivesse uma solução de cloreto férrico, por exemplo, pegar o cloreto férrico, se eu pegar cloreto férrico, uma solução de cloreto férrico e adicionar hidróxido de sódio ali no meio, o íon hidroxila ele vai entrar em contato, vai reagir o ferro e ele vai precipitar na forma de hidróxido de ferro. Então, a solubilidade muitas das vezes está relacionada aos componentes e existem alguns sais específicos que são mais solúveis, outros menos solúveis. E isso é algo experimental, empírico, a gente precisa fazer os testes para determinar isso. Bom, ainda pensando nas reações de precipitação, normalmente elas são reações que a gente classifica como reações de dupla troca. A dupla troca ela é entendida como uma reação química em que o cátion de um elemento químico ele se junta com o ânion do outro elemento químico para formar uma outra substância. Então, toda vez que eu falo que uma reação química aconteceu por reação de dupla troca, esse perfil aqui, dessa equação geral, ela é verdadeira. E quando a substância formada, né, ela é insolúvel no meio, ela acaba precipitando. Como é o caso desse exemplo aqui, que a gente tem o nitrato de prata. O nitrato de prata é muito solúvel, está lá dentro daquela tabela, nitrato de qualquer coisa é muito solúvel. E o cloreto de potássio também é muito solúvel, né? Quando eu misturo essas duas espécies químicas aqui, eu tenho uma reação que a gente denomina reação de dupla troca, em que ocorre a formação do cloreto de prata e o nitrato de potássio. Nitrato de qualquer coisa é muito solúvel, a gente já viu aqui atrás que não tem exceção, enquanto que o cloreto de prata é uma exceção, né, de compostos clorados que são insolúveis. Então, o cloreto de prata ele vai precipitar na forma de um pó meio esbranquiçado. Então, essas reações químicas normalmente podem gerar precipitados ou também pode simplesmente não gerar precipitados. Vai depender muito do produto que vai ser formado no final da história. Bom, na hora que a gente vai representar as equações químicas, como as equações em que eu tenho reações envolvendo compostos iônicos, a gente pode expressar as equações químicas de três formas diferentes. Uma é expressar a equação molecular. O que vem a ser a equação molecular? Na equação, quando a gente fala estrutura molecular, a gente pensa normalmente em moléculas orgânicas, né? Mas a estrutura molecular, muitas das vezes, tem a ver com a forma de representar, né, no papel o composto que a gente está analisando. Por exemplo, essa equação química aqui, ó, ela tem o HCl aquoso. A gente já viu lá atrás que o HCl aquoso, esse aquoso que dá informação para a gente que isso aqui é o ácido clorídrico. Então, eu tenho H mais Cl menos. NaOH aquoso. O NaOH é solúvel em água, a gente viu ali atrás. No hidróxido de metais alcalinos, eles são solúveis, então está em solução, NaOH. Então, como ele é um composto iônico, NaOH, em meio aquoso eu tenho Na mais ou H-. Aqui, no caso, água, H2O, molécula, e o NaCl, que também é um sal que é solúvel em água. Então, está no meio aquoso, na forma de Na mais
Cl-. Então, essa equação aqui, ela não deixa claro para a gente, em termos de representação da estrutura dos componentes dela, quem é composto iônico, quem é composto molecular. Né? Ela não deixa claro isso para a gente. Não, por exemplo, aqui a gente sabe que o HCl aquoso é ácido clorídrico e ácido clorídrico é H+Cl-. Mas ele não deixa claro que isso aqui tem carga positiva, isso aqui tem carga negativa. Ou seja, ele representa todas as substâncias no meio, independentemente se é molécula, se é um composto molecular ou iônico, da mesma forma. E a forma que é representada aqui é como se fosse todas as substâncias moleculares. Então, essa é uma primeira representação, que é a mais comum. Acho que toda vez que vocês abrem o livro ou vão fazer algum exercício que tem uma equação química, a equação química normalmente ela é representada como uma equação molecular. Né? Ou seja, você, com seu conhecimento prévio, você tem que saber que isso aqui, esse HCl aquoso, é ácido clorídrico. Se fosse um G aqui, HClG, significa o G que significa gás, então isso aqui não seria ácido clorídrico, seria cloreto de hidrogênio. Então você tem que ter esse conhecimento de se a substância é um composto iônico ou não. Já no caso da equação iônica completa, ela mostra todas as espécies químicas presentes no meio, né? E aquelas que são substâncias iônicas, elas vão ser representadas da forma que cabe, na forma que cabe. Por exemplo, aqui o HCl, né, é um aquoso, é um composto iônico, é uma substância que em solução em água está ionizado. Então tem o H+ e o Cl-. Então, eu deixo claro na equação química que essa substância é uma substância iônica. A mesma coisa acontece aqui com o hidróxido de soja. O hidróxido de soja ele é solúvel em água, a gente vai ver ali atrás. E em água eu tenho Na+ e OH-, aquoso, que está em solução. Então, esse aqui significa aquoso, que está em solução de água. Então, Na+, OH-. A água. A água aqui, líquida, que estava na forma molecular, ela continua aqui na forma molecular. Ou seja, a água, de fato, é uma molécula, um composto molecular, e a representação dele já é, de fato, assim. E o NaCl aquoso, que a gente também sabe que é um sal, e esse sal em água, ele está na forma ionizada, dissociada. Então, eu tenho Na+ e o Cl-. Ou seja, a equação iônica completa, ela difere da equação molecular pelo fato de ela deixar claro quem são os compostos iônicos e quem são os compostos moleculares da reação química. É todos separadinhos aqui, como está demonstrado nessa equação aqui. E uma terceira forma de apresentar uma reação química, essa já é bem menos utilizada. Então, essa daqui é a que a gente mais usa. Essa daqui, que é a segunda equação iônica completa, né? Ela é uma segunda forma de representar as reações químicas que a gente usa, mas, assim, em comparação com a primeira, é muito menos. E a última aqui é uma forma que a gente menos utiliza de representação, porque essa equação química assim, iônica simplificada, ela tem como objetivo demonstrar somente as espécies químicas que de fato participam da reação. Então, por exemplo, aqui nessa reação iônica, a gente tem o Na+ e o Cl-, que eles praticamente não têm influência nenhuma na reação química. Eles estão, se a gente comparar aqui os dois lados da equação química, o Cl está aqui e o Cl também está aqui do outro lado. Ou seja, ele é reagente e ele também é produto. A mesma coisa acontece com o sódio. Ele está no início da reação química e também está ao final da reação química. No fundo, eles não têm uma participação significativa, eles são meros espectadores da reação.
Então, a gente pode fazer uma simplificação de tal maneira a, a retirar as espécies químicas que não participam da reação e deixar, de fato, quem influencia, quem que, de fato, está reagindo no meio. Então, matematicamente, se a gente pensasse, por exemplo, que esse sinal aqui é uma igualdade, se eu passar o Na mais para esse lado, ou vice-versa, e passar o Cl para esse lado, eu vou ter esse menos aqui, esse mais sendo substituído por menos, então esse menos Cl com mais Cl, eu posso eliminar ele, e também posso fazer a mesma coisa com o sódio, resultando no final, se a gente fala simplificada, porque a gente elimina os componentes iguais dos dois lados, a gente vai ter o H+, reagindo com H- para poder formar a molécula de água aqui. Essa aqui é um exemplo de reação ácido-base, o que a gente vai discutir. Né? E a equação simplificada das reações ácido-base é representada dessa maneira. Né? É claro que ela, a princípio, a gente perde um pouco de informação, porque H e o H- gerando água, os outros componentes podem ser vários outros tipos, várias outras substâncias. Então, eu perco informação nesse sentido do que eu tenho no final da reação. Qual sal que eu tenho no final da reação. Né? Mas que é só mesmo para vocês entenderem que a gente pode sim, trabalhar de três formas diferentes, sendo a primeira a equação, que é a equação molecular a mais utilizada em reações químicas. No caso das reações ácido-base, a gente tem duas espécies químicas que elas são extremamente importantes nesse tipo de reação, que é o ácido, obviamente, e a base. A reação química, o tipo de reação ácido-base que a gente vai discutir aqui vai estar relacionada aos ácidos bases aos ácidos e bases de Arrhenius. Não sei se vocês lembram da definição. Ácidos de Arrhenius são espécies químicas que dissolvidas em água liberam íons H+, enquanto a base libera íons OH-. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem outras teorias ácido-base, além da de Arrhenius, né, que são muito mais gerais e muito mais completas, como, por exemplo, a teoria ácido-base de Gross-Delors e a teoria de ácido-base de Lewis, sendo a de Lewis a mais moderna, a mais eficiente em termos de representatividade das reações ácido-base. Então, aqui a gente vai discutir em termos da teoria de Arrhenius. Então, os ácidos são espécies químicas que liberam íons H+ no meio e base OH- no meio. Essas duas espécies químicas, uma sofre dissociação e a outra sofre ionização. Quando a gente fala de dissociação, como eu já comentei anteriormente, a gente tem uma espécie química que ela já existe na forma de um composto iônico, né, o estado sólido daquela substância, como por exemplo o cloreto de sódio. O cloreto de sódio já é um composto iônico e quando a gente solubiliza ele em água, a água promove a dissociação e gera a espécie química dissociada no meio, Na+ e Cl-. Já a ionização, que é o caso que acontece com os ácidos normalmente são espécies químicas que, sem a presença de água, elas são substâncias moleculares, e quando solubilizadas em água, ocorre uma reação química com a água, gerando a espécie química ionizada. Né? Sim, normalmente a gente simplifica em H+ e o ânion do ácido. Então, por exemplo, o que a gente acabou de discutir agora, que é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é uma substância química que a gente produz a partir da solubilização do gás cloreto de hidrogênio em água. Então, a gente solubiliza o cloreto de hidrogênio em água para poder obter o ácido clorídrico ao final. Então, todo ácido, ele, na verdade, é uma substância molecular
que em água ele sofre ionização e libera íons H+. E isso é algo muito interessante, porque então, para uma espécie química ser de fato um ácido, ele precisa estar na forma ionizada. Eu preciso ionizar. Bom, os ácidos, então, eles sofrem ionização no meio. A gente pode classificar os ácidos como monopróticos, dipróticos ou polipróticos. Os monopróticos significa que é aquela espécie química, ela, em água, libera tem um H+, então, um hidrogênio ionizável, como é o caso aqui do cloreto de hidrogênio, só tem um hidrogênio que é liberado por molécula. Esse daqui também uma, e esse aqui também uma. No caso aqui do ácido sulfúrico, ele é diprótico, significa que quando a gente solubiliza ele em água, ele pode liberar até 2 átomos de hidrogênio, ou seja, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Né? E existem outros ácidos que liberam muito mais que isso, 3, 4 e por aí vai. E esses são classificados como ácidos polipróticos. Quando a gente se refere à base, a base é uma espécie química que, em solução, né, quando se mistura com uma solução ácida, ele reage fortemente com o H+. Exemplos de base, a gente tem o hidróxido sódico, a gente acabou de falar dele aqui agora, então todos os hidróxidos não são bases de arrênios. E um exemplo que não tem hidroxila, ou H-, mas que em água gera hidroxila, é a amônia. A amônia, quando dissolvida em água, ela reage com a água, então a amônia é uma substância molecular. Quando dissolvida em água, gera o íon amônio e o íon OH-, ou seja, uma substância molecular que em água libera OH-. Né? Então, outro exemplo de ionização aqui na geração de íons no meio. Pensando em ácidos, né? Temos de força ácidos e bases fortes e fracas, né? Quando a gente pensa em ácidos e bases fortes, está diretamente relacionada com a capacidade de ionização ou dissociação. Então, os ácidos, quanto mais ionizado eles estão em água, mais forte ele vai ser. Enquanto que as bases também, quanto mais ionizado no meio, mais forte eles serão. E o contrário é verdade. Quanto menos ionizado o ácido for no meio, mais fraco ele vai ser. E quanto menos dissociado a base estiver no meio, mais fraca ela vai ser. A gente viu ali atrás, né, a gente viu que a maior parte das bases, elas não dissolvem bem em água. Né? Ou seja, a maior parte das bases são bases fracas. Né? As bases dos metais alcalinos são bases fortes, são muito solúveis em água. Né? Em relação aos ácidos, a maior parte dos ácidos também são ácidos fracos. Alguns poucos ácidos, talvez, a gente conta aí na mão ou em algumas mãos. A maior parte dos ácidos são ácidos fracos, uma pequena parcela são ácidos fortes. Né? É claro que não necessariamente o fato de um ácido ser fraco significa que ele não é perigoso. Né? Um dos grandes exemplos que a gente tem, um exemplo clássico de um ácido fraco que é extremamente perigoso, é o ácido fluorídrico. Bom, então, quanto maior a capacidade de dissociação e ionização da espécie química, né, do ácido da base, mais forte eles são, melhores eletrólitos eles serão. E quanto menor a capacidade de ionização ou dissociação dos átomos das bases, mais fracos eles serão, e, consequentemente, em termos de eletrólitos, eles serão eletrólitos mais fracos. Bom, uma forma da gente identificar, mas também isso aqui é algo experimental, então você precisa ter essa informação empírica. Né? Se, por exemplo,
uma espécie química é iônica e é solúvel em água, a gente classifica ela como um eletrólito forte. Se é solúvel em água e não é iônico, mas é um ácido, ou uma base forte, um eletrólito forte. Se a espécie química é solúvel em água, não é um eletrólito e é um ácido, uma base fraca, a gente gera eletrólitos fracos. E caso contrário, os compostos provavelmente são não eletrólito, né? Que é o caso, por exemplo, do açúcar, né? A glicose. Ele não é um ácido, também não é uma base, que misturado com a água não gera íons, né? Consequentemente, gera uma solução não eletrolítica. Então, aqui é uma tabelinha com resumo, né, do comportamento das espécies químicas. Então, sempre lembrando que ácidos sofrem ionização em água, e quando eles são ácidos fortes, eles formam eletrólitos fortes. Quando são ácidos fracos, formam eletrólitos fracos. E bases, a gente viu ali atrás na tabela que a maior parte das bases, né, são insolúveis, né, mas quando a base é forte, ela gera eletrólito forte, quando a base é fraca, gera eletrólito fraco. É o mesmo sentido, mesma linha de raciocínio. Em termos de reações químicas, né, a reação química mais clássica são as reações ácido-base. Quando a gente trata de reações ácido-base pensando em ácidos-bases diarrênicos, né, normalmente elas geram reações, elas são conhecidas como reações de neutralização, né, porque quando há equivalência na quantidade de matéria do ácido, né, uma equivalência estequiométrica entre ácidos e bases, a gente gera uma solução neutra e forma a sal como um dos subprodutos da reação química. Por exemplo, numa reação química entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, a gente tem a formação de água. Então, uma característica das reações ácido-base de arrênios, né? Na reação ácido-base de arrênios, eu tenho a formação de água como um dos subprodutos e de sal, né, que faz com que o meio, né, em termos de pH, tenha um pH neutro. Né? Não sei se vocês lembram, né, toda vez que eu tenho uma concentração de H+ ou H- diferente de 10-7, tem uma solução ácida ou uma solução básica. Aqui, no caso, a gente tem uma solução ácida sendo colocada em contato com uma solução básica, né, e o resultado final é a formação de água mais um sal. Esse é o formato clássico das reações ácido-base de arrênios, sempre com geração de água mais um sal, que aí depende dos componentes dos seus reagentes. O sal é um composto iônico, né? Normalmente, novamente, no caso das reações ácido-base de arrênios, o cátio ele provém da base, então provém da base, enquanto que o ânion ele provém do ácido. Então, essa é uma característica comum nas reações ácido-base de arrênios. E, normalmente, a reação, desde que exista equivalência estequiométrica entre os reagentes, a gente gera, normalmente, uma solução final neutra. Algumas reações ácido-base elas podem ser acompanhadas por geração de gás, visto que alguns componentes, eles após a reação, alguns produtos após a reação química, eles podem ser gases, ou eles podem gerar espécies químicas que depois se decompõem na formação de gás. Né? Nesse caso, o mais clássico que a gente tem é esse componente, essa substância aqui, o bicarbonato, que é o nome dessa espécie, ele, quando reage com ácido, ele forma o ácido carbônico, e o ácido carbônico
se vocês bem lembram, o ácido carbônico ele é decomposto, ele se decompõe em gás carbônico e água. O ácido carbônico normalmente é obtido pela solubilização de gás carbônico em água. A gente pensa em estequiometria de soluções, uma estratégia que a gente sempre tem que levar em consideração é a estratégia que a gente já tem trabalhado, já trabalhou na primeira parte da matéria, que é trabalhar com quantidades molares. As soluções, né, a gente normalmente tem concentrações dos componentes do soluto no meio, e aí a concentração ela pode ser expressa de diferentes formas, como a gente já discutiu, já conversou anteriormente. A gente pode expressar a concentração em molaridade, que é a expressão de número de mols de um soluto pelo volume total da solução. A gente pode expressar em molaridade, que é o número de mols do soluto por quilograma do solvente, entre outros. Então, tem diferentes formas de eu expressar quantitativamente a quantidade de soluto que eu tenho em uma determinada solução. Sabendo disso, a gente consegue facilmente converter qualquer concentração em quantidade de matéria. Se concentração, pensando aqui em molaridade, concentração é número de mols, estou tentando escrever, eu estou escrevendo com mouse, tá, gente? Então, por isso que está meio estranho. Então, se concentração em molaridade, por exemplo, é número de mols por litro, então, se eu quero saber a quantidade de matéria que eu tenho em um determinado soluto numa solução, bastaria, nesse caso, eu multiplicar, no caso, a quantidade em mols, a concentração pelo volume da solução, litro. Então, a gente consegue fazer cálculos estequiométricos de reações em solução, convertendo a concentração na quantidade específica de soluto que a gente tem ali. Por exemplo, se eu tenho uma solução, vamos supor que eu tenho 50 ml de uma solução 1 mol, litra menos 1, de H+, de HCl, vou colocar aqui HCl. Ixi, ficou horrível. HCl. E eu tenho uma outra solução, 25 ml de 0, dois mols, litra menos 1, de NaOH. Pergunto, quanto de sal de cloreto de sódio seria formado nessa reação química? Notem que as soluções aqui, se eu pegar essa solução e misturar com essa, vai acontecer a reação química entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. E eu preciso saber, né, a gente aprendeu lá no início das reações da estequiometria, que eu consigo fazer uma análise quantitativa, né, de quanto de produto que eu vou gerar, se eu souber a quantidade de matéria de cada um dos componentes. Por exemplo, a reação química que está acontecendo é a reação entre o HCl mais o NaOH
para formar H2O mais NaCl. A equação, seguindo a lei das proporções definidas e conservação da massa, a gente precisa garantir que o mesmo número de átomos de cada uma das substâncias aqui esteja aqui do outro lado. Essa equação aqui ela já está balanceada, né? A proporção estequiométrica entre os reagentes é 1 para 1. Então, a gente pela equação química, a gente sabe, né, que 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH para formar 1 mol de NaCl. Então, a equação química da reação, ela deixa claro isso para a gente, a relação estequiométrica entre os reagentes. Mas quando a gente vai para as soluções, a gente não tem a quantidade de matéria claramente informada. A gente tem a concentração e o volume daquela solução. Tanto no caso aqui do HCl quanto no NaOH. Então, eu tenho informação da concentração e do volume, né? Então, se a gente quer saber qual que é a quantidade de um determinado produto que vai ser formado, eu preciso converter a concentração na quantidade de matéria, ou seja, na quantidade, uma unidade que a gente consegue trabalhar com a equação química, já que a equação química ela nos permite fazer todo o cálculo necessário, né, de proporções e de quantidade de produto que vai ser formado. Tanto a equação química ela já nos deixa clara a proporção entre os reagentes e quanto que eu vou gerar de produto. Então, se eu conheço aqui pela equação química a estequiometria, se eu converter a concentração que eu tenho aqui nesses volumes em quantidade de matéria, que é uma quantidade, né, manipulável, né, tratável, né, que é o número de mols, que a gente naturalmente chama que é a quantidade química, né? Químico, normalmente, química de um modo geral, a gente trabalha com quantidade de matéria. Então, se a gente converte concentração em quantidade de matéria, em número de mols, a gente consegue fazer o cálculo da quantidade de NaCl que a gente precisa, sabe? Que é o objetivo aqui nessa questão que eu estou colocando para vocês. Por exemplo, aqui, essa solução de de HCl, ela tem 1 mol de 1 mol por litro em 50 ml, né? Quantos mols eu tenho de H+ aqui no meio? Se concentração é número de mols N por volume, número de mols é igual a concentração multiplicada pelo volume da solução. Ou seja, basta multiplicar o volume pela concentração. Lembrando que aqui eu coloquei em 50 ml e a concentração está em por litro, mol por litro. Então a gente precisa converter o volume que está em ml para litro. Então aqui é 0,05 mol. E quanto que a gente tem de NaOH? Mesmo raciocínio, eu preciso converter o NaOH em quantidade de matéria. Eu tenho 25 ml e 2 mols por litro. 0,05 mols de NaOH. Como a relação estequiométrica aqui é 1 para 1, aqui já está na relação estequiométrica. Se tivesse fora, se não tivesse seguindo a relação estequiométrica, a gente deveria determinar quem que é o reagente limitante. O reagente limitante, ele que vai limitar a quantidade de produto que vai ser formado, e a gente calcularia a quantidade de NaCl com base no reagente limitante.
como aqui no caso aqui a relação estequiométrica entre eles é 1 para 1, e a quantidade de matéria aqui também está 1 para 1, ó, a razão entre os dois aqui dá 1, mesmo que dá aqui, ó, né? Qual é a quantidade, então, de NaCl que vai ser produzido? 0,05 mols. Ou seja, o raciocínio para resolver, não sei se vocês repararam isso, mas o raciocínio para resolver problemas de estequiometria em solução, né, segue o mesmo que a gente utilizou lá no início, quando ele não está em solução. A diferença é que a gente tem um trabalhinho um pouco a mais aqui. A gente tem que converter a concentração que tem num determinado volume em quantidade de matéria para fazer o cálculo. E agora, por exemplo, se eu considerar que a mistura entre o volume, a soma dos volumes, né, das duas soluções não tem influência, não sofre influência de interação intermolecular, né, ou seja, a soma dos dois volumes, 50 mais 25 ml, vai dar os 75 ml, qual é a concentração de NaCl que eu vou ter no final? Bom, para saber qual que é a concentração que a gente vai ter no final de NaCl, sabendo que concentração é número de mols pelo volume, vocês calcularam para mim a quantidade de número de mols que vai ser produzida, que é o 0,05, e o volume final, se eu misturar 50 ml dessa solução com 25 ml dessa solução, o volume final vai ser 0,075 litros. Por que 0,75 litros? Porque é 0,75 litros. O volume precisa estar em litros, porque a concentração normalmente é expressa por quantidade de matéria por volume, em litros, né? Então, basta agora dividir, olha, como concentração, número de mols por volume. Eu tenho o número de mols e tenho o volume final, que é a soma dos dois aqui, da 0,075, o volume final da solução. A gente tem o resultado de concentração do sal em solução. Quanto que dá isso aqui? 0,67. Eu vou colocar o M maiúsculo, a gente já conversou na última aula, quem teve comigo aqui, que o M maiúsculo em concentração, ele significa mol por litro. M minúsculo em concentração significa mol por quilograma de solvente, né? Significa molaridade. Então, essa seria a concentração, né? Então, a resolução de problemas em solução parte da conversão das concentrações do volume em quantidade de matéria. Quando eu transformo em quantidade de matéria, eu consigo usar a relação estequiométrica da equação química para fazer o cálculo que for preciso fazer. Então, essa é a estratégia mais adequada para se trabalhar, né, com reações em solução.